Evangelho segundo escreveu o evangelista São Mateus, Gospel of Matthew, capítulo de número 26, chapter 26, verso de número 36 em diante. starting on verse 36. Quem tem a sua Bíblia em português, aliás, em inglês, apenas acompanhe, por gentileza. You who have your Bibles in English, follow along with us. Evangelho segundo escreveu o evangelista São Mateus, capítulo 26, Gospel of Matthew, chapter 26, a partir do verso 36 em starting on diante. verse 36. Quando se encontraram, digam How many amém. found the text? Amen. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Diga Getsemane. Say Gethsemane. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. Como é que Jesus os encontrou? How did he find them? Adormecidos. Asleep. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Verso 41 e último: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos ler todos juntos Let us read all together. o verso 41, independentemente da sua Verse versão. 41, independently on how, Vamos lá, 1, 2, what 3. version you have. Vigiai. Amém. Tome o seu assento, por gentileza. You may be seated. Nesta noite, Tonight, eu quero falar-lhes sobre o Getsemane. I want to talk about Gethsemane. Getsemane é o lugar onde a vontade é provada Gethsemane is the place where the will is tested e a obediência ela é selada. and obedience is sealed. Antes de Jesus chegar ao Gólgota, Before Jesus reached the Golgotha, antes de Jesus chegar ao Monte Caveira, before he had passed through the mount, ele precisava passar pelo lugar chamado he Getsemane. had to go through Gethsemane. Como no hebraico não existe a vogal ou as duas palavras G, In Hebrew, it doesn't exist the two então words a Ge, palavra não seria Getsemane, so it mas wouldn't be Gethsemane, Getsemane. but Gethsemane. Antes da dor física, Before physical pain, Jesus sabia que existia a dor emocional e espiritual. Jesus knew that there is emotional and spiritual pain. Antes do julgamento humano, Before human judgment, Jesus sabia que existe um confronto interior. there is a deep inner confrontation. Por isso o texto de Mateus capítulo 26, That's why the text in Matthew 26, ele nos apresenta um Jesus it presents to us a Jesus plenamente consciente who is fully aware do que estava por vir. of what is about to come. E ao mesmo tempo, And at the same time, Mateus capítulo 26 in Matthew 26, mostra um Jesus plenamente submisso it shows a Jesus fully submitted ao plano de Deus, to the Father's à plan, vontade do Pai. the Father's will. Por isso, So Getsemane Gethsemane não é um acidente. is not an accident. Getsemane não é algo por acaso no caminho da cruz. It is not something that just occurred in the midst of Mas the o trial of Getsemane cross. ou Getsemane, But ele é Gethsemane, parte it is a part, essencial do processo da the essential redenção. part of redemption. Para que a redenção ocorresse, So that redemption occurs, Jesus
precisaria Jesus needed to enfrentar o Getsemane. go to E Gethsemane. é ali que Jesus nos ensina And that is where he que teaches grandes us vitórias that espirituais, great spiritual victories elas são are decididas decided longe das multidões, far from the crowds, mas no secreto but da in the oração. secret place of prayer. O Getsemane, ele é o símbolo da pressão espiritual. Gethsemane is the symbol of spiritual Eu imagino pressure. que quando Jesus entra pelos portões do Getsemane, I daquele imagine that jardim, Jesus arrives through these ele gates. sabia que estava indo entrar sobre debaixo de muita pressão. He was going to be under a lot of E pressure. quando ele chega a esse lugar And when he específico arrives to this specific place, chamado Getsemane, Gethsemane, e esse nome Getsemane, and this name, ele tem um significado. it carries a meaning. E o significado é lagar de It azeite. is oil press. Lagar de azeite é lugar onde se pisava a azeitona. The oil press is where the olives were O crushed, Getsemane era o lugar onde a azeitona ela era esmagada where it was pressured, para que o óleo fosse extraído so dela. that oil can be extracted Então from eu it. entendo mais uma And vez so I understand again que nada na Bíblia é casual. that nothing in the scriptures are Nada é casual. casual nas escrituras. Nothing is casual in the Nada scriptures. ocorre por um acaso na Nothing palavra de happens Deus. by chance in scripture. E agora o Filho de Deus, And so Jesus, the Son of God, ele Jesus, entra he conscientemente knowingly enters num ambiente debaixo de muita pressão. in an ambiance of pressure, Porque o propósito de Deus because the purpose of God quase sempre always nos almost conduz a lugares leads us to aonde places somos esmagados where we are crushed antes de sermos derramados. before we are poured Eu vou out. repetir para você dar glória a Deus. I'll repeat so you can praise Antes de God. Deus derramar da glória Before dele, God pours out antes His dele glory, derramar do Espírito before He dele na pours sua out His vida, Spirit over antes your dele life, derramar das bênçãos da before He sua vida, pours His ele vai blessings, permitir que eu e He's going você to permit that you and I sejamos will esmagados. be pressed. Para quê? Why? Para que seja extraído o melhor that de nós. the E nessa best noite of Deus us está can be falando com extracted. alguém. And He's speaking Eu to estou someone. extraindo o melhor de ti I am nessa extracting noite. the best from Através you. da luta, Through the fights, através da prova, through the trials, através da dor. through the pain, Porque como Cristo, because as quem Christ, sabe você também who knows, está vivendo um Getsemane. you also are living through a O Gethsemane. Getsemane nos ensina que Gethsemane teaches us Deus não nos prepara para grandes that God does propósitos not prepare us for great purposes. em ambientes confortáveis. In comfortable Vou repetir environments. para você entender isso. I'll repeat again. Deus nos He ensina teaches us que não nos prepara para grandes that He does propósitos not prepare us for em great ambientes purposes confortáveis, in comfortable mas environments, em lugares de pressão, but in places of em pressure, lugares de silêncio, in places of em silence, lugares de luta places of espiritual. spiritual struggle. Por isso, se você está enfrentando uma luta That's why espiritual, you are in a struggle. saiba que Deus está com um propósito God has a na purpose sua vida. Você in pode this in adorar your a Jesus life. por isso. Can you praise Him for this? E o que é que acontece agora? And what happens? O que acontece é que quando Jesus entra no When Getsemane, Jesus enters Gethsemane, ele não entra He sozinho. doesn't enter by Himself. Ele deixa a maioria dos discípulos de lado He leaves the rest of His e disciples leva aside consigo apenas and takes 3. merely 3 with Vou Him. repetir. And I'll repeat. Jesus deixa a maioria dos He leaves the discípulos para majority of the trás disciples behind e entra apenas com and 3 enters homens, into the garden with com 3 men. 3 discípulos. with 3 Por que disciples. é Why que Jesus entra does He enter com Pedro, with Peter, com Tiago James, e com João? and John? Eu vou te falar por quê. I'll say this why. Ah, pastor, porque eles eram os mais íntimos. Because they were the more É intimate with verdade, Christ. eles eram os mais chegados That de is Jesus. true. Mas lembra o que eu disse? But remember what I Que said. tudo na Bíblia tem um propósito. That everything in the Diga bem Bible has forte a comigo. purpose. Tudo na palavra de Deus Say it with me. é carregado de propósito. Everything in the Bible Então is por by que purpose. Jesus entra And so why does com Jesus Pedro, enter with com Peter? Tiago James, e com João? Porque John. eles formam Because they o formed núcleo da liderança da igreja. the core of the church's leadership. Pedro, Peter, Tiago James, e João. and John. Esses 3 homens, These 3 men, eles aparecem agora no cenário they appear in the scenery de forma repentina repeatedly nos momentos mais decisivos at the most do decisive ministério de moments Jesus. of Se Jesus' você pegar a ministry. Bíblia, If you grab the você Bible, vai ver que Jesus é rodeado de uma you will multidão. see that he is always by Se a você crowd. ler a Bíblia, as histórias, If you read the stories, vai ver que Jesus sempre está acompanhado dos seus you will see discípulos. that he is always with his Mas se disciples. você ler com
If cuidado, you read it carefully, os momentos mais decisivos the moments that are most do decisive ministério de Jesus, in his quem é que ministry, estava com ele? who Diga, was with him? Pedro, Peter, Tiago James, e João. and John. Porque esses três, Why these three? eles estavam sendo preparados They were preparing para liderar to be of leadership e sustentar a igreja. and to sustain the church. E a igreja, ela nasce And the aqui. church is born. A igreja, ela vem surgindo It is surged no nascente depois da cruz. through the newborn E agora after the Pedro, cross. And Tiago Peter, e João, James and eles John, têm uma função muito they importante, have an important de function observar o seu to mestre observe their no master caminho mais difícil da sua in vida. the most struggle path. Porque Pedro, Because ele Peter, simboliza a liderança e a proclamação. he symbolizes leadership and proclamation. Tiago, ele simboliza o compromisso até o James martírio. symbolizes commitment even though the E martyr. João, ele simboliza a profundidade espiritual e a John revelação. symbolizes spiritual depth and revelation. Então Jesus os leva até o And Getsemane, so Jesus takes them to Gethsemane porque quem vai liderar, because who will lead who outros, will lead others precisa aprender uma lição. must first learn a lesson. E aqui eu vou pregar para líderes And here I agora. will preach for leadership. Quem vai liderar alguém Who will lead someone precisa aprender uma lição. must learn a lesson. Pastor, que lição é What kind essa? of lesson, Pastor? Precisa aprender a orar They must learn to e pray precisa aprender a vigiar. and watch. Quem vai liderar outros Who will lead others precisa aprender a orar must learn to e pray precisa aprender a vigiar antes. and to watch. Por que, meus amados? And why? Porque vigiar Because to watch é discernir o tempo. is to discern the time, E orar and to é pray permanecer alinhado is com a to vontade de remain Deus. aligned E aí with eu the vou will. pergunto para você: And I ask you, por que Pedro, Tiago e João? why did Peter, James, and John? Porque eles já haviam Because they have experimentado níveis mais altos de revelação. already experienced higher revelation Eles from já God. viram coisas They que have outros seen não viram. what others have not. Por isso, no momento da profundidade, So in the middle of the no depth, profundo da intimidade, in the middle of the no intimacy, momento da dor e do in sofrimento the de middle Jesus, of pain and suffering ele of Jesus, escolhe 3 homens que já estavam he preparados. chooses 3 men that were E aqui prepared. eu aprendo uma coisa: And here I see Deus something. pode preparar você. God can E prepare Ele you. está preparando muita gente And He's aqui. preparing a lot Mas of haverá people here. momentos na sua there vida will be moments in que your Deus life vai te colocar em He will posições, place you in em position, situações in que você situations precisa já estar preparado must be prepared para realizar a obra to de fulfill Deus. the will of God. Então, por que Pedro, Tiago e And João? so why Peter, James, and John? Porque eles viram coisas que os outros Because they não had viram. already seen things others have not. Pedro, Tiago e João, These 3, eles viram a ressurreição they saw da filha de Jairo. the resurrection of Jairus' daughter. Pedro, Tiago e João, These 3, eles viram agora they saw a transfiguração de the Jesus. transfiguration of Jesus. E agora eles vão poder contemplar de perto And now they are allowed to e see ver a agonia de the Jesus. agony of Christ. Eles vão experimentar, They will experience ouvir Jesus and gemendo. hear Jesus Eles vão weep. experimentar, They will see, mesmo de distante, even ao distant, longe, at a far ouvir distance, Jesus falar com o Pai. You can hear Jesus Isso é um speak momento to de the Father. intimidade. That is intimacy. Por que é que Pedro, Tiago e João estavam ali? Why were they there? Porque intimidade, meus Because amados, intimacy ela exige responsabilidade. demands responsibility. Deus sempre vai chamar alguém God will mais always para call perto. him pastor. Deus sempre vai chamar He will alguém always para call estar mais someone íntimo closer dele. and more Se intimate. você ao longo da sua If história, you along your story, se você ao your longo da path, sua caminhada com Cristo, your journey, você mostrar if you show responsabilidade. responsibility to Him, E isso significa que and this shows us that quanto mais perto the closer alguém estiver de Jesus, someone is of Christ, quanto mais perto alguém está, the closer maior é o nível de compromisso. are the commitment, Quanto mais perto alguém está, the greater maior é o nível de the maturidade maturity, e maior é o
o nível de fidelidade And the greater exigida pelo the Senhor. demand for Quanto mais faithfulness. você caminhar com The more you Jesus, walk with Christ, Ele vai exigir mais de você. He will have more. Quanto mais você orar ao Senhor The more you Jesus, pray, você vai demonstrar maturidade. you will demonstrate E quanto maturity. mais você caminhar na The presença more you dele, walk in His com a presence sua palavra, with your word, você vai demonstrar para you will Ele demonstrate a to Him fidelidade your que Ele exige. faithfulness to E no Him. caso de Jesus, no And Getsemane, in Gethsemane, Pedro, Tiago e João Peter, James, and não John foram chamados apenas para estar presentes, were not called merely to be present, porque poderiam ter sido chamados apenas para estar ali, because they could be called to just be para present, fazer número, to just be of the ou numbers, apenas para, fica aqui que eu vou ali e já volto. to say, oh, stay here, I'll be right back. Não, mas eles foram chamados But they were called para dois propósitos. For two purposes. Primeiro, orar, to pray e depois vigiar. And to watch. Primeiro, orar porque eles precisavam orar pelo seu Senhor, pelo to seu pray mestre. for their E master, vigiar, and to watch, porque Jesus sabia que os seus algozes, because os soldados Jesus knew romanos, that the high priests estavam prestes a chegar the para Roman prendê-lo. soldiers were coming Então Jesus to come chama and três prison them. homens de intimidade, and so he calls three de men of compromisso intimacy, of e commitment, de fidelidade and of faithfulness, para orar to e pray para vigiar. and to watch. Nessa noite Deus está chamando você, God is calling you Deus está tonight. chamando a sua vida, God is calling Deus your está life. chamando a sua God is família calling your para family orar to pray e para vigiar. and to watch. Por que, pastor? Why, pastor? Porque a igreja, meus amados, não Because foi chamada The church was not called apenas para estar presente. to merely be present. Lembre, Jesus não chamou eles para estar presentes. Remember, Jesus did not call him E to se be eles present. são a And if representatividade they da igreja, were the representatives a of the igreja não church, foi chamada para estar the presente. church was not called Mas a to be igreja foi merely chamada present, com propósito. but for a Eu fui purpose. chamado com We were called propósito. for a purpose. Você, aleluia, eu senti Deus I aqui. feel Você God. foi chamado com You were propósito called for a para orar purpose, to pray e para vigiar. and to watch. Diga para o seu vizinho, Tell your neighbor, você foi chamado para orar. you were called to E você pray, foi chamado para and you were called vigiar. to watch. Agora entenda-me bem, meus Now amados. understand, E é por esse it is motivo for this motive, eu quero abrir esse parêntese bem grande open this big para dizer parenthesis para for você you, nessa to noite. tell you, E é por esse motivo it is for this que motive, culto que é dado a Deus, that one service that is given e é to por God, esse motivo it's for this que moment culto não se assiste culto. that you don't just watch Não in the deve service. se assistir You culto. shouldn't just watch Mas in the service. culto ele deve ser It is prestado a something that Deus. you should offer Quando to você God. vem à igreja, você não vem When you para come to assistir, church, you don't come mas to você vem watch, para cultuar a but to Deus. give Tem gente service que vem to na the igreja a Lord. vida There are toda, people who spend their entire vem lives o in church, tempo todo, all the mas time, vem apenas para assistir o culto, only to watch enquanto the service, deveria estar while they prestando should be o seu culto offering a their Deus. worship to Paulo God. disse: apresentai-vos And to o vosso corpo. The Bible says Isso está falando de to culto, present your que é o bodies, vosso culto racional. it is our best Apresenta-se service, ao our best Senhor worship agora. to the Lord. Cultue a Deus agora. Worship and give Enquanto service eu and prego, não homage to apenas the Lord. assista eu Do not pregando, watch me mas preach, cultue a Deus no meio dessa mensagem. but give service to the Por Lord. isso, cultos online, That's why online services, vou repetir, por isso cultos online, services, eles são para assistir. they are to watch. Porque quando você quiser mesmo Because when you really want prestar um culto a Deus, to give service to você the vem para a Lord, igreja. you come to Eu vou church. repetir, culto online é para assistir. Online is Mas se for você you to quiser watch. prestar um culto a Deus, você But tem if que you want procurar to uma give igreja service, you que need to pregue be a palavra e está in a dizendo: eu church vou that lá preaches the porque eu word, vou oferecer-me ao Senhor 'cause I want to como um offer sacrifício myself to the vivo, Lord like a living santo sacrifice that e is agradável a Deus. pleasing Quer ver um and negócio? acceptable to the Lord. Quantos chegaram aqui hoje When you got here today, cansados? tired, Quantos chegaram aqui hoje when you got here com today, muitos problemas? with many problems, Quantos vieram à igreja muitas vezes many times you doente, came sick, mas você venceu a doença, but you overcame você the venceu o sickness, cansaço, you overcame the você venceu o tiredness, dia, you overcame porque the você day disse: that you eu had, vim because you said, para "I adorar came to o praise Senhor. the E Lord." deixa eu perguntar, quem veio And let me cultuar a ask, Deus aqui who came nessa to give noite? service to the Levanta a Lord? sua voz, a sua mão Lift e up your cultue a voice Deus, dando glória ao Senhor and Jesus. give homage to the Lord tonight. Então, assim como Pedro, Tiago e João, And so as these three men lá no in Getsemane, Gethsemane, eles foram os mais próximos, os they mais were íntimos. the closest, more intimate with the Lord. Eles foram os mais íntimos, eles foram os que foram chamados They are the ones that were called a permanecer despertos.
despertos. to remain awake. Ou seja, acordados. Awake. Acordados enquanto os outros dormiam. While the others slept. Jesus não chamou aos outros discípulos para ficarem vigiando. He Chamou? didn't call Não. the other Ele disse disciples para to be Pedro, awake and watch. para Tiago e para João. But merely to these three Fique men. aqui, He said, stay orando e here, vigiando, pray and enquanto watch eu vou ali falar com while o I Pai. go speak to the Father. Interessante isso, né? And it's interesting. Ouça-me bem o que eu vou dizer. Listen to me. Enquanto o mundo dorme, While the world sleeps, enquanto muitas pessoas estão dormindo, while many people are asleep, enquanto muitos discípulos while estão many dormindo, disciples are asleep, Deus está chamando a igreja. the Lord is calling E se eu the puder church, chamar a igreja de Pedro, and I Tiago e want to João, call the church eu estou Peter, chamando John, and você James. nessa noite I'm calling de you, Pedro, Peter, de Tiago John, e João. and James. Enquanto o mundo dorme, As the world a igreja sleeps, não foi chamada the para church was dormir, not called to mas a sleep, igreja foi but it chamada was para to orar, watch e a and igreja pray. foi chamada para vigiar. A proximidade não era um privilégio, proximity was not a privilege. mas era um encargo. It was an assignment. Um encargo é um dever. An assignment. A proximidade de Jesus não era um The privilégio. proximity wasn't a Eu privilege, I estou repeat. perto de Jesus I'm porque eu sou melhorzinho. Close to the Lord because I'm Eu the sou best. estou perto de Jesus close porque eu to the faço Lord aquilo que o mestre Because I do what gosta. the master pleases. A proximidade não era um privilégio, It is not a privilege, mas era um encargo but dos it is discípulos. an assignment for E the principalmente disciples. Pedro, Tiago e João. Specifically these three Era disciples. dever. It was an E assignment, não apenas um dever, not just an mas uma assignment, responsabilidade. but a responsibility. Estar perto do coração de Cristo To be near Christ's heart significa compartilhar com Cristo o peso. meant sharing the weight, Significa compartilhar com Ele o silêncio. sharing the silence, Significa compartilhar com Ele a vigilância sharing the vigilance, e a dor daquele momento que ele estava and the sentindo. pain in that moment that he felt. Espiritualmente, isso nos ensina que Deus Spiritually, this teaches us that não God chama todos para o mesmo nível de does not intimidade. call everyone Por to quê, this. pastor? Why, pastor? Porque nem todos suportariam. Because not all can Porque handle. nem todos suportam No one, o not mesmo everyone nível de can bear cobrança the same level espiritual. of Gente, spiritual guarda isso no accountability. seu Keep this coração. to your heart. Às vezes a gente quer medir alguém com a Sometimes we want gente. to measure ourselves Eu with sempre others. digo, anda com quem é I mais always crente do say, que você. walk with somebody that is more Caminha com Christian. aquele que fala mais da Bíblia do que Someone that você. speaks more about the Porque Bible você than só you vai do. entender Because quem you will está no outro understand nível who is at another se você level caminhar com alguém que está if no you nível walk mais with alto. somebody that is at a Mas higher nem level. todo mundo But not everyone foi chamado is called. e nem todo mundo Not suporta everyone can o bear mesmo nível de cobrança the same espiritual level of que spiritual você accountability suporta. that you are Quem bearing. sabe você muitas vezes já perguntou: A lot of times you ask God, por que o pastor só cobra de mim? why does pastor only Por que ele try só to chama a charge minha me this? atenção? Why does he Eu only vou te call falar on por me? quê. É I'll porque ask você why. suporta. I'll answer you. It's because Porque you Deus bear te it. chamou para It's 'cause suportar God called you isso. to bear this. Você tem as costas largas, You meu have a irmão. wide Se back. vier uma pancada If aí, there's a hit in your Deus já back, sabe the que Lord você está knows preparado para that you suportar are able to as support perseguições, the persecutions, as lutas, the fights. e o nome do Senhor. In the name of Eu the vou Lord, dizer nessa noite, I will say vai tonight, ser glorificado the name of na the Lord sua will be vida, glorified in your porque life. nem todos Because not suportariam all can bear o mesmo nível de cobrança this espiritual spiritual que accountability você suporta. that you bear. Por isso ele chamou Pedro, And so he calls chamou Peter, Tiago he calls e James, chamou João. and he calls John. Quem anda mais perto de Cristo, Who walks closer to Christ, guarde isso, keep this, não vive no conforto. does not live in comfort. Não tem como, pastor Silvani. There's no way, Pastor Aquele que Silvani, serve a Jesus, the one that serves aquele the que Lord, anda com the Cristo, one that works with viver Jesus, uma vida to tranquilinha, the presence of porque God, quem anda mais perto because de who walks Cristo closer to Christ, não vive no they do conforto, not live in comfort. mas vive na They live responsabilidade in the de responsibility permanecer fiel of remaining faithful enquanto muitos estão dormindo. while others sleep. Você foi chamado You were para called viver na responsabilidade to live in the e responsibility permanecer fiel and to remain enquanto tem firm muita gente and que está faithful dormindo. while other people are asleep. Você pode observar You can observe que quem anda mais perto de Cristo, that who walks closest to Christ, ele é they are menos compreendido. less understood. Quem anda mais perto de Who walks Jesus, closer to Christ, ele é
menos aceito. They are less accepted. Quem anda mais perto de Jesus Who walks closer to se Christ sente desconfortável feels uncomfortable em certos ambientes. in certain environments. Não é qualquer lugar que te cabe, not meu every irmão. place that can Não fit é you. qualquer festinha Not que você every deve party you ir. should go to. Não é qualquer reunião Not que você every deve gathering estar. you should be. Não é qualquer grupinho Not every de group WhatsApp que você of tem que WhatsApp estar. you should be. Quantas vezes você já foi mal interpretado? How many times you've been Sabe por que você já foi mal interpretado? Do you know why? Porque a profundidade Because the depth do relacionamento com Deus of your e a relationship sua with palavra God and His word incomoda aqueles que bothers são superficiais. those that are Você vai superficial. falar, vai You falar, speak, vai you falar talk, e eles não vão and entender. they will not understand. Quem anda no outro nível Who walks on e another anda level, mais perto de Cristo closer to the Lord, se sente isolado feels isolated em alguns momentos da vida. in moments in Sabe their por life. quê? Porque You know a why? intimidade com Deus Because intimacy with custa God minha companhia ao lado costs dele. my Eu company prefiro outside him. estar do lado I prefer to be dele do beside que em him qualquer outro than lugar. to be in any of this of Quanto the mais battle. profundo é o nível dessa The batalha, depth of this battle, menor é o número de pessoas fewer que people conseguem te acompanhar, can walk with porque não you. estão na mesma visão, Because they're not in the same não estão no vision. mesmo propósito. Not in the same Você purpose. pode observar, você está orando, está You can observe, jejuando, you are está se praying, you're consagrando fasting, you're e alguém te consecrating, liga and someone calls para you fazer uma coisa que não tem nada a ver to do com o que a something palavra de that Deus has nothing to do diz. with Foi what the por word esse It motivo was for this que motive Jesus não chamou os 3 that He discípulos did not merely call the 3 apenas para assistir, to watch Him, mas chamou but para vigiar com to ele. watch with Him. Isso é intimidade. That's intimacy. Isso nos ensina que This shows us proximidade espiritual spiritual proximity não é privilégio. is not a E privilege. eu vou dizer agora no bom sentido dessa palavra que eu I'll vou dizer. say it in a good meaning of this word. Proximidade espiritual não é It privilégio, is not a privilege. mas é um peso. It is a weight. É um peso porque é pesado It's a carregar. weight because it's heavy. É pesado carregar isso. It's heavy to hold Quantas this. vezes você gostaria de estar fazendo alguma coisa How many times you'd like to do something que às vezes não tem nenhum problema, that has no problem mas with você, doing, porque quer ter intimidade but espiritual because com you want Deus, você não spiritual faz, intimacy, you don't do você it. não vai, You don't go. você não fala, You don't speak. você não age, You don't act. você não compra, You don't buy. você não You vende. don't sell. Jesus não escolheu os 3, Didn't He choose the 3? não é porque eles eram mais fortes, Not because gente, they were the strongest, mas porque Jesus sabia because He knew que eles seriam mais they would be the most responsáveis responsible. por todo o jeito difícil de lidar com Pedro. How hard it is Mas to Jesus sabia que deal Pedro with seria Peter. He responsável. knew Peter would be responsible. Jesus sabia que poderia contar He knew com He Tiago could count with James. e muito mais ainda com Count João. on James and John. Quanto mais perto do coração de Jesus, The closer one is to maior the é o heart of custo Christ, espiritual da the minha higher vida. the spiritual Quanto cost. mais você se aproximar The more dele, you approach, maior será o preço que você vai the ter que more pagar. the cost you have Você to que vai pay. ter que rejeitar muita You will have to coisa. reject many Você que vai things. ter que sair de muita reunião. You have to leave many Você vai ter que gatherings. parar de fazer muita will have coisa. to stop doing a lot Porque of seguir things. a Cristo Because to follow é um Christ, peso, é um custo espiritual it is muito a weight, grande. and a Quantos podem spiritual levantar a cost. mão e adorar a How Deus many can por praise isso? God? Amen. Agora entendam isso, gente. And now understand O this. texto aqui revela algo raro. The text reveals something rare E here, eu vou compartilhar com você. and I want to share it with you. Esse texto de Mateus capítulo 26, This text of Matthew 26, ele revela algo raríssimo. it reveals something rare. O que é tão raro assim, pastor? And what is so rare? Mateus 26, ele revela que Jesus, It reveals that Jesus, em nenhum outro momento, apenas aqui, in no other moment, only here, Jesus, ele expressa He expresses a sua dor. His pain. Ele expressa o seu sofrimento. He expresses His suffering. E eu vou repetir para você sair daqui ciente disso. I'll now repeat it again so you can know this. Ele não revela isso para todos, He doesn't reveal this to everyone, mas ele expressa a sua dor e o seu sofrimento apenas but He expresses His pain para quem? to who? E João. Peter, John, and James. Se ele faz isso, ele tem um motivo. If He does this, there is a motive.
Jesus ele declara aqui agora no texto He declares here in the que text a sua alma está profundamente triste that his soul is exceedingly até a sorrowful morte. until death. Em momento nenhum No moment da história de Jesus, dos 3 in anos the e meio de story ministério of que his 3.5 years of ministry, ele criou o colégio apostólico, nenhum momento se viu isso a não ser aqui. we did not see this any point E eu until quero this text. Ressaltar isso para você entender And I'll restate it again, que isso não diminui that this does not a sua divindade. diminish his Pelo divinity. contrário, On the contrary, revela a sua plena humanidade. it reveals his full Porque humanity. se você não sabe, Because if you do not know, Jesus ele era 100% homem, Jesus was 100% man, mas ele também era 100% but Deus. 100% God. E aqui ele revela a sua plena, a sua here, total humanidade. He reveals his Para fullness in quem, gente? humanity. Repito, For why? Pedro, Tiago For who? e João. Isso é o John and símbolo James. da igreja. This is the Da symbol of the igreja church. amada. The Da loved igreja church. escolhida. Meu Deus The do céu, você chosen podia church. estar adorando a You Deus. could praise God. Porque Deus escolheu foi Because Pedro. he chose Deus Peter. escolheu foi Tiago. He chose James. Deus escolheu João. He chose John. Os líderes da igreja. The leaders Os of the representantes da igreja. The representatives Aqueles que of the nos church. representam Those hoje. that Aqueles que represent nós us. estamos aqui hoje. That why Por we are causa here do today, ministério desses because of these homens que ministries, implantaram of these igreja, men that planted que levantaram churches, a bandeira that do lifted evangelho up the e flag of the disseram: gospel, eu vi Jesus that I saw como Jesus Deus, like mas eu vi God, ele como but I homem saw him as a man sofrer e that angustiar e suffered and was chorar anguished sangue. and that cried blood. Isso revela a sua humanidade. This reveals his E aqui nós humanity. aprendemos que espiritualidade madura And here I see that não é negar a dor, mature spirituality mas saber is not onde denying levá-la. pain, but to know where to take Jesus it. não reclama com os He discípulos. doesn't complain with Alguém his viu algum disciples. momento que Jesus reclamando com os Do you discípulos? see him complaining? Não, ele não reclama. No. Pelo contrário, ele verbaliza contrary, a dor. He verbalizes Ele his diz: está pain. doendo. He says it's hurting. Eu estou sofrendo. I'm suffering. Eu disse chorando, mas eu estou suando I said sangue this- aqui. It is sweating Eu estou blood. transpirando gotas de sangue. I'm sweating blood. E ele verbaliza a And dor, he verbalizes mas ao mesmo tempo his que ele pain. verbaliza a dor, But at the same time, ele permanece no lugar certo. he remains at the right Ele permanece obediente point at até o obedience cumprimento da promessa. until the fulfillment E of the qual promise. foi a promessa? And what was the A promise? promessa foi a cruz do It was the Calvário. promise of the Porque se cross. Jesus sente dor no Because if he feels Getsemane pain in e Gethsemane resolve voltar para casa, and he resolves to eu go não back, estaria aqui. we would not be Você here. não estaria You aqui. would not be here. Porque pelas suas Because pisaduras by his nós stripes fomos sarados. we have been healed. Pelo sangue de By the blood of Jesus Jesus, nós fomos we have been perdoados. forgiven. Foi feita uma nova aliança A new comigo. covenant was made. Começou lá no It started Getsemane in Gethsemane e terminou lá na cruz and do it finished Calvário. on the Calvary cross. Esse momento And this moment, ensina que a luta this teaches us que that ninguém that consegue there are carregar battles conosco. no one can carry with us. Agora, mesmo cercado de pessoas, But even surrounded by people, algumas dores são solitárias. some pains are solitary. Isso me ensina que, This teaches me that, ouça-me, preste atenção, listen, liderança espiritual, spiritual leadership especialmente, specifically aprende que nem todos compreendem o peso do chamado. learns that not everyone understands the weight of E the isso não calling. é abandono de Deus, And that is not the mas abandonment é of God, parte da formação. but is part of the formation. A gente vê muitos líderes We cansados. see many tired E vou leaders. dizer para você, o ministério não é And fácil. I'll tell you, ministry is not easy. Ser pastor não é fácil. To be a pastor is É not um easy. peso muito grande. It is a spiritual Mas weight. nós sabemos que mesmo que pesado que But we know seja, that how como heavy foi it a is, cruz, like the cross, nós somos we chamados were para called carregar. to carry. E por isso não é um And abandono that is diante de why Deus. it is not an abandonment Mas of é God, parte da minha formação. but it is part of our É parte da formation, sua formação como part homem of de your Deus. formation as Como a man mulher of de God, Deus. as a woman of God. E agora And now é onde nós entramos we enter no coração, no cerne desta palavra. the heart of this message. É onde Jesus se prostra It's where Jesus com o rosto em terra e ora. falls to his face to the Jesus estava ground cansado. and prays. He was Ele tired. já estava fadigado. He was fatigued. Ele já tinha orado He bastante. prayed a lot. E agora, por causa do And cansaço now e do because peso of his emocional, fatigue and emotional weight,
Ele se prostra He bends and comes e on the ground, coloca o seu rosto putting em his terra face to the dirt e ora. and prays. E ele não usa uma oração longa. And he doesn't say a long prayer. A oração que Jesus faz não é longa, It was not long, mas uma oração honesta. but it was honest. E ele diz assim, And he said, na sua oração, na sua honestidade da in oração, his honesty in his prayer, ele pede: Pai, he says, Father, se possível, if it is possible, passa de mim este let this cup cálice. pass from me. Pai, Father, se possível, if it is possible, passa de mim let this cup este cálice. pass from me. Por mais que eu tente transmitir isso para você, The more I try to transmit é this to you, difícil para nós entendermos it's hard for us to really o understand peso da dor e do sofrimento que Jesus estava the weight sentindo and the naquela hora, pain that he felt in that a moment, ponto dele se to render the point where he surrendered no seu momento de angústia, in his moment of porque Jesus anguish, ficou angustiado. because he was anguished. Ai, pastor, eu estou angustiado. Jesus se angustiou também. And you say, Pastor, I'm Ele anguished, disse: but so is Pai, Jesus. se possível, He said, Father, if passa de possible, mim esse let cálice. this cup pass from me. Mas no final da sua oração, But at the end of his prayer, ele termina essa breve oração he finishes it with, rendendo-se completamente Surrendering à vontade do Pai. to the Father's O problema não é ter angústia. The problem is not having O problema anguish não é ter dor. or pain O problema não é ter sofrimento. or have suffering. Mas o problema é manter-se ali preso na dor But to e maintain deixar que a dor te consuma letting the e pain deixar que o consume sofrimento you, te domine. letting suffering Jesus dominate teve you. angústia, He had suffering ele and sofreu, anguish. ele teve dor, He had pain. mas quando ele chegou no final When he da went oração, to the end of his prayer, ele se rende he a Deus surrenders to God completamente e diz: completely, Pai, mas que não Father, seja feita a minha, not my mas will, seja feita a tua vontade. your will. Que a vontade de Deus May the seja will feita of na the sua Father be vida, done in que a your vontade life. de Amen. Deus seja feita na minha May the will vida. of the Pastor, Father eu estou be fulfilled sofrendo in neste my life. casamento há Pastor, I'm 10, há suffering 20, há 10, 30 20 anos. years in Que this não marriage. seja a sua May it not vontade, be your mas que will, seja a vontade but de the Deus. Father's will. Deus está permitindo você The Lord is sofrer permitting for para you to salvar a vida de suffer, alguém. to save Deus está someone's permitindo a life. dor He is para você permitting aliviar pain o sofrimento for de you to alguém. alleviate someone's suffering. O cálice The cup representa sofrimento. represents suffering. O cálice The cup representa juízo e dor. represents judgment and pain. Mas o cálice But the cup também representa represents obediência. obedience. Esse versículo nos ensina que a submissão This verse teaches us that não é submission ausência de desejo is not the absence pessoal. of personal Eu vou repetir que eu desire. quero que você entenda a mensagem de and I hoje. want you to understand this Esse message. versículo, esse texto que nós lemos, This text we just read. nos ensina que submissão It não é teaches us that ausência submission is not the absence de desejo pessoal. of personal desire. Se quem sabe Jesus, Who knows if Jesus lá no seu lado humano, could have in his se ele pudesse escolher, he would have ele chosen escolheria parar, to avoid, não continuar, to stop, não passar por aquilo. not go through Mas Jesus, that ele suffering. deseja But he chooses algo maior. something greater. Ele deseja He chooses and algo desires diferente. something E o different. desejo dele And his me desire projetou aqui nessa noite. projected O to desejo me to be dele here. His te desire projetou aqui nessa projected you noite. to be here. E o desejo de Jesus And the vai desire te of Christ projetar will na vida project eterna. your eternal Você life. é o troféu You de are Jesus. the Eu trophy of sou the o Lord. prêmio de Jesus. We are the Lord's prize. Jesus deseja algo diferente. He desires something O que ele deseja? different. Ele deseja escolher He desires to a choose obediência. Gethsemane. E é por isso que no Getsemane, And that is why Jesus nos in mostra Gethsemane, que a Jesus fé shows us verdadeira that true faith permanece firme, remains firm, mesmo quando obedecer dói. even when obedience hurts, Mesmo quando obedecer machuca. even when obedience is E ao painful. retornar, eu estou correndo porque o tempo não me ajuda. And I want to run because E of ao the time. retornar, And Jesus, he Jesus returns encontra os seus discípulos. and finds his Quem eram disciples. eles? Diga comigo. Pedro, Tiago e João. Como é que eles encontram Pedro, Tiago e João? How does he find Peter, John, Quando and Jesus James? volta do seu momento de agonia, When he comes de back lamento, de sofrimento, From his de lament, oração, suffering, and ao prayer, retornar, Jesus he encontra comes back and finds them os discípulos dormindo. dormant, asleep.
enquanto o destino da redenção está sendo decidido As the destiny of lá na redemption frente em is oração, being decided in prayer, os discípulos estão aqui atrás, The disciples vencidos pelo cansaço. overcome by Aqui fatigue. não se trata apenas de um sono físico, This não, is não é not isso merely que a Bíblia está talk dizendo, about physical sleep, mas retrata um sono espiritual. but a picture Ei, of spiritual preste sleep. atenção, Pay attention. não é o cansaço que vai te It's parar, not sleep that will stop não you. é muitas horas de trabalho It's que not vai te many impedir, hours of work that will mas é stop se you. você cair no sono But it's if espiritual. you fall É in isso que o diabo está spiritual lançando dormant. na mente de muita gente. That is what the spiritual Jesus sleep. disse a Jesus eles: says to them, não puderam vigiar Could you not watch? uma hora sequer. Eles haviam acabado de receber palavras and so they have profundas, just received mas these não deep words, conseguiram permanecer but they could not despertos. remain spiritually Por isso eu alert. entendo que That is why ouvir hearing não é o mesmo que is not the perseverar. same as E persevering. terceiro, Jesus estava dizendo And third, he points que ele out estava apontando para eles a necessidade de maturidade the need espiritual. of spiritual maturity. Jesus disse 1 hora. He says 1 E hour, 1 hora não era sobre o tempo cronológico. and it's not about the chronological Jesus não time estava falando apenas do tempo cronológico, or your time, mas ele estava falando sobre a constância, But sobre o consistency, compromisso, commitment, sobre a prioridade priority, e sobre a fidelidade and ao Senhor. faithfulness to the Lembre-se o que Paulo disse. Remember what Paul 1 said. Coríntios 15, 1 verso Corinthians 58. 15, verse O que Paulo 58? diz? Paul Sede says, firmes "Be firm e constantes, and consistent, sempre abundantes, always abundant, sabendo que o vosso trabalho knowing that your work não é em vão is no not in Senhor." vain for the O que Lord. eu aprendo aqui What nessa I noite, learn with this entre tantas outras coisas, And between a é lot que of things, o caminho da is verdade, that the path o of caminho truth, da palavra de Deus, path of the ele word não é of God, apenas num dia it da is not vida, one day of ele your não é life, apenas no domingo or on Sunday, ou na terça-feira, or on Tuesday, mas é todos os dias. but every day. Paulo diz: sede firmes, He says, "Be firm, sede firmes." be consistent. Deus está dizendo para a igreja He's telling the hoje: church, be 2026 in está vindo aí. 2026 it is Põe na arriving. tela, Jorge, a mensagem de You 2026. can see the Se message on você the pensa que screen. 2026 vai ser menos problema, If you think that está 2026 equivocado. will carry less Vai aumentar os problemas. You are wrong. A fornalha de Nabucodonosor The fiery vai ser furnace aumentada muito will mais. be turned Mas up Deus more me and chama more. aqui But the Lord para calls dizer me para a igreja, to tell this para church, pregar para Pedro, to preach to para Peter, Tiago to e para James, João. and to John, Sede firmes be firm e constantes, and consistent, sempre always abundantes. abundant. Você pode adorar o nome do Senhor. Can you praise the Lord? Quem anda perto de Jesus, Whoever walks close to Jesus, ele é chamado a permanecer they are called to e remain não apenas a acompanhar. and not just to walk. Ouça-me bem. Follow. Você que foi chamado, You who were called, você foi chamado para obedecer a you were called Jesus to obey e Christ, não apenas para acompanhar not just Jesus. to accompany Por que Christ. eu estou dizendo isso? Why am I saying Porque this? muita gente na Bíblia Because many people in foi the chamado Bible para permanecer com were Jesus, called to foi chamado para estar com Ele, follow Him, mas apenas but acompanhavam a Ele. they only went Judas along and followed apenas Him. acompanhava Jesus Judas, he e não followed obedecia. Him and did not A obey Him. multidão The apenas crowd acompanhava Jesus, walked with mas Jesus, não permanecia. but did not remain. Os fariseus The Pharisees observavam a Jesus, observed Jesus, mas não criam nele. but did not O believe. jovem rico The rich young ruler ouviu de Jesus, heard of Jesus, mas não se renunciou, but did not renounce, não abandonou as coisas que did ele not tinha. abandon his possessions. Herodes And queria ver Jesus, wanted to mas see não Jesus, se arrependia. but did not repent. Muitos discípulos Many disciples caminharam com Jesus, walked with mas Jesus, não suportaram but could not a endure sua palavra. his word. Por isso, A long time ago. Jesus conclui a sua oração That is why dizendo: Jesus concludes, o Espírito está pronto, the spirit is willing, mas a carne but the flesh é fraca. is weak. É o último verso que nós lemos. It's the last verse we O read. texto diz: porque o Espírito It says está pronto, that the spirit is indeed mas a willing, but carne the flesh é fraca. is weak. O que significa isso? What does this mean? Isso significa, meus amados, que This means that sem vigilância without vigilance e oração, and prayer,
Até os mais próximos podem dormir. Even the E closest é ones. essa palavra In this word que Deus está nos dando no finalzinho de 2025. that God is giving us at the end of 2025, E essa palavra me confronta. this word confronts me. Essa palavra nos confronta. It confronts us. Essa palavra confronta a igreja It hoje. confronts the church A igreja dos dias atuais. of every generation. Porque quantas decisões espirituais Because how many spiritual decisions nós perdemos de Have we tomar, de fazer, lost, not made, não é por falta de amor, not because of the lack of love, mas é por falta de vigilância. but because of lack of vigilance? Quantas decisões nós perdemos de tomar corretamente, How many decisions have we not made correctly? não porque nós somos bonzinhos, Not because we are não porque nós não somos dizimistas fiéis, not faithful tires, não porque nós tithers, estamos sempre no culto, not because we're always in service. mas porque nós não vigiamos. It is because we have not Escute-me been bem, vigilant. e pelo amor de Deus me escute bem And nessa noite. listen well here. O que eu vou dizer What I'm about to tell you para você aqui hoje, tonight, para depois você não dizer que eu não falei, não for you to avisei. not say that I did not advise you. Guarde isso no seu coração. Keep this in your Você que heart. está me assistindo online, você You que who vai are me watching assistir, me and will watch me online, escute-me bem. listen. O sono espiritual, Spiritual sleep ele sempre antecede quedas espirituais. always precedes spiritual falls. Vou repetir. I'll repeat. O sono espiritual, Spiritual sleep ele sempre vai anteceder quedas always espirituais. precedes spiritual falls. Quando? When? Quando você que orava já não ora mais. When you would pray and no longer pray. Quando você que consagrava, When you would enter into consecration, consagração para você já virou um peso. now it becomes a burden. Você tem dificuldade de se consagrar. You have difficulty to consecrate, Você tem dificuldade de se separar para o Senhor. to separate yourself for the Lord. Quantos crentes no nosso dia How hoje, de many verdade, believers in our day são crentes sérios, compromissados? are serious Não estou falando believers com with commitment, deveres ritualísticos, not with spiritual mas work, compromissos consigo mesmo e but Deus, with their own você e commitments Deus. with them and the Lord. Porque quando você é restritamente obediente ao Senhor Because when you are obedient to the e Lord mantém-se firme na presença and do remain Senhor, firm in His as outras presence, coisas elas vão se encaixando the paulatinamente, other things will add on naturalmente. naturally. Quando a presença de Deus já When não the presence of God te faz mais falta, no longer makes a difference é to you, sono espiritual. that is spiritual Quando sleep. você não chora mais diante When you dele. no longer weep before Him, Não estou aqui acusando ninguém, I'm not mas accusing anyone, examine-se a si mesmo but e diga: examine yourself. quantas vezes você vai orar e você chora, você How se many times have you derrama prayed and na presença cried, dele? poured out in the presence of Quantas vezes God? você está no seu carro, liga o seu rádio When you're ou o in seu your som car, e ouve um louvor e se desmancha listening na to a presença worship dele, song and you mas ao invés disso você break está before envolvido him. com news, But you're notícias, involved with problemas, news, problems, fofocas, gossip, a vida dos outros. the lives of others. Quando o secreto já é abandonado na sua vida, When não the há secret place is mais abandoned, o secreto. it is no longer a Quando a secret intimidade place. esfria, você não é íntimo mais When de Deus. intimacy grows cold, Quando a palavra When já the não te word confronta no longer mais, confronts you, porque os seus ouvidos estão cauterizados pela frieza ears espiritual. are calculated by Quando o spiritual altar, coldness. a chama do altar se When the apaga, altar goes out, quando o Espírito já não o incomoda when the mais, Spirit no longer convicts you, quando você não consegue adorar a Deus espontaneamente, fica sentado apenas ouvindo, mas não participa. when time with God Quando becomes o tempo com Deus, ele é negociável. negotiable, Você consegue negociar o tempo que you você try poderia to negotiate your estar passando time na presença that you could be dele. spending in His Você escolhe presence. fazer qualquer You outra choose to do coisa. something else. Eu estou falando de frieza I'm talking about espiritual. spiritual É o que coldness. Jesus estava dizendo para It's what the Lord Pedro, is telling para Peter, Tiago James, e para João. and John. Jesus não estava preocupado se eles He's estavam not talking dormindo about their ou sleeping roncando ou
deixando de roncar. snoring Mas or Jesus not. estava dizendo, vocês But estão he was dormindo saying, you guys are espiritualmente, asleep não spiritually. puderam orar Could not e pray nem vigiar. and watch. Quando o fogo do Espírito já vira When the lembrança fire na sua of the história, Spirit has quando already você já não fala mais em línguas evident, estranhas, por you que don't não speak fala? in tongues Porque você anymore. precisa sentir algo para Because you need to falar. feel something E se to não speak. sente, não And if you don't feel fala. anything, you don't. Quando não há mais temor a Deus, When there's no more fear of the quando se Lord, perde o discernimento, when you lose your discernment, tudo é válido. everything is valid. Tudo não tem nada a ver. Nothing is Não nothing. tem It doesn't problema. matter. Quando você deixa de buscar. When you stop Quando o seeking, amor esfria. when love grows cold. Antigamente, você Before, sentia alegria you used to feel joy só de ouvir falar que teria culto. to hear that there's service. Antigamente, Before, você mesmo que chegava cansado em casa, you would arrive mas você tired at your nunca house, estava desanimado. but you were never Eu estou unmotivated. cansado, I'm mas eu não tired, estou but desanimado. I'm not unmotivated. Antigamente, Before, você se preparava you would prepare durante a semana toda your entire para week estar na presença de to be in the Deus, presence of para God, vir ao culto, to come to para estar service, na casa de to Deus. be in the house of God. Antigamente, Before, você não you did negociava not negotiate os dias de culto por days descanso of ou lazer. service for Antigamente, rest or sleep. você não deixava de atender as ligações do seu pastor. You did not end the calls of your Antigamente, pastor. você não faltava às vigílias You de did not oração. miss the vigils. Antigamente, você Before, tinha pressa para adorar you had e não the queria rush mais to ir worship embora. and didn't want to O come tempo home. para você não fazia mais questão. Time didn't make a difference. Antigamente, você se importava mais com o altar You would care about the do que altar com a more opinião das than the pessoas. opinion of others. Hoje você está preocupado. Today you O are que vão worried dizer de about mim? what they're gonna say Se eu vou about you. pular, If I'm gonna se eu vou jump, chorar, if I'm gonna cry, se eu vou gritar, if I'm gonna shout, o que vão pensar de what mim will na they think of internet? me on the internet? Antigamente, você Before, priorizava o reino you would e não o prioritize the conforto. kingdom and not Antigamente, comfort. Before, você não perguntava you wouldn't ask se dava para ir, if there was- mas you were você able to go, simplesmente but ia, you would go porque você queria estar na because you casa de wanted to be in the house Deus. of Tudo God. isso significa This means uma verdade espiritual. one spiritual Tudo truth. isso confirma This confirms a mesma verdade the bíblica same biblical truth e espiritual. that is spiritual. Que ninguém cai de repente. No one falls suddenly. Primeiro ele dorme. First they fall asleep. Vou repetir. I'll repeat. Ninguém cai de repente. They do not fall suddenly. Primeiro ele dorme. They fall asleep. Jesus disse para Pedro, Tiago Jesus told e João, these three men, não puderam vigiar you could not watch nem with me, uma hora. not even for an hour. Sabe o que Jesus está dizendo? You know what he's telling Que a us? queda não começa no ato, The fall does not mas begin in the começa act, no relaxamento but in the spiritual espiritual. relaxation. Deus está chamando The Lord você. is calling you. Deus está chamando a nós calling us para despertarmos To espiritualmente. awaken us E eu spiritually. quero orar com você And I want nessa to pray noite with you tonight. para pedir que a chama do And ask Espírito that the fire venha of the Spirit incendiar a sua vida. may come Que over your você life. seja o mesmo you crente. be the Eu same encerro dizendo: And I conclude. a chave desta palavra hoje é. The key of this message Diga is, comigo, a chave. the key Tá fraco, viu, gente? Diga de novo, a chave dessa palavra é. Você tem coragem de dizer? Vigiar watch e orar. and pray. Diga para o seu neighbor. Tell your neighbor, Diga para o seu vizinho. tell your neighbor, Ore pray e vigie. and watch. Ore e vigie. Por quê? Why? Porque não acabou o tempo ainda. Because time has not run out. Não acabou o tempo ainda. Mas Deus disse assim: tirai as harpas I will give you do harps salgueiro from the e heavens. empunhai-as como armas, I will use it porque o as instrumento na sua mão Because the vai ser uma instrument in your arma hand poderosa will be strong weapons para destruir fortaleza. to Você crê nisso? Diga amém. destroy fortunes. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Do you believe this? Say amen. E Jesus conclui And the Lord concludes com uma verdade eterna. with an eternal truth. Vou repetir. I'll repeat. Vocês estão preparados para cantar? Jesus conclui He concludes com uma verdade eterna. with a spiritual, Diga eternal comigo, truth. verdade eterna. O que ele diz? O Espírito está pronto, The spirit is willing, mas
mas a carne ela é fraca. but the flesh is weak. Você sabe o que Jesus está dizendo You know what aqui? Jesus is saying? Ele não está justificando o erro, He is not justifying their mistake. mas ele está revelando He is revealing a realidade humana. the reality of your Por isso, humanity. a ordem é clara, That's why Brenda. the command is A clear, ordem é Brenda. clara, The Brenda. order is clear, Brenda. Vigia e ora. Watch and pray. Ora e vigia. Watch and pray. Enquanto está no trabalho, aí eu estou are you busy at aqui, não estou job? aguentando I'm mais esse busy. trabalho. I cannot take Mas it você está anymore. lá orando, Senhor, But eu you're vou te dar praying, glória saying, aqui. Lord, I'm gonna give you Aí você está glory. vigiando You're watching para não maltratar o seu colega de to trabalho, not mistreat para your você ser employee, luz do mundo lá your coworker, e and being a ganhar good ele para instrument, Jesus. Isso é and vigiar. to win them for Christ. That is Por to quê? watch. Porque a vigilância sem oração Because vigilance without prayer gera orgulho, is pride, e a oração sem vigilância and prayer without watching gera descuido. is Diga comigo assim: eu não sou orgulhoso. I am not prideful. Diga de novo: eu não sou orgulhoso. I am not prideful. Say it E eu with não me. sou descuidado. Essa palavra está falando com você hoje? Sim Is ou this não? word speaking Está to falando you com você today? hoje? Porque está falando comigo aqui. Ela está Because me it is speaking cortando to de me. alto a baixo. Se eu pudesse tirar uma fotografia If aqui I minha could no take mundo a espiritual, picture in the spiritual você realm, ia me ver rachado you de would alto see a me baixo. broken from Porque a palavra vem cortando, in mas the ela middle. entra Because the cortando, word of God mas ela comes in sai cutting, sarando. but it Tem comes out cura na sua vida healing. There hoje. is healing in your life today. As duas coisas precisam caminhar junto: Two things must walk together: oração e vigilância. prayer and vigilance. Jesus está ensinando que força The Lord espiritual is teaching us that spiritual não vem strength da intenção, does not come from intention, mas da prática, but from practice todos os dias. all of the days of Sabe your por que life. tem muita gente que está fraca You know why espiritual? there's many people that are weak Sabe por quê? spiritually? Porque toca, não estou falando de você não, tá? Só estou dando um exemplo. Toca todo dia, They canta play todo every dia, day, sing está every no day. altar todo They're on the culto, altar every day. todo mundo acha que está bem. Everyone thinks Mas everything's por dentro ele okay, está comido, but they are por dentro ele está quebrado, eaten inside, por dentro ele está fraco, broken ele já está inside. indo no mecânico. Weakened inside. Meu irmão, deixa eu dizer isso aqui: o céu é But minha let me tell you, testemunha. heaven is Eu my não testimony. consigo I subir nesse cannot altar get on this sem altar antes conversar com without ele. speaking to Porque him primeiro eu first. preciso falar com Because ele. first I need to speak Primeiro to him. a gente fala com Deus, First we para speak to the depois Deus Lord, falar com o for then the povo. Lord to speak to the Não people. caminhe no artificial, Do not walk in the não artificial. caminhe no mecânico. Do not walk in the mechanical. Dependa de Deus, Depend on the Lord. dependa do Senhor. Depend on the Ah, Lord. pastor, eu não sou pregador. Pastor, I'm Dependa not de a Deus lá preacher. na sua empresa. Depend the Lord Seja at your ganhador de business. alma lá. Be a winner Seja for homem de souls Deus lá. there. Jesus está dizendo que ninguém fica forte No one is strengthened espiritualmente porque quer. because they want to be. Aí eu quero ficar forte. Oh, I want to be strong, Pastor. Não, não é assim. No, Mas você fica forte you are strengthened porque você pratica. because you practice. Você quer tocar bem? You want Começa to a play praticar, well? Start practicing. né? Você quer pregar bem? You want Leia to a preach? Bíblia. Read the Bible. Quer cantar bem? You want to sing? Pratique canto. Practice. Quer ser um evangelista, um You ganhador want to de be an almas? evangelist. Pastor, tá difícil ganhar alma porque você não está Pastor, it's hard. praticando. It's because Olha como a are you igreja practicing? não está praticando. Do you see that the church Por is que que a not igreja não practicing? ganha alma? Because there is no Porque não souls. está praticando. Because they are not Você practicing. precisa se tornar You need to um become ganhador de A alma. winner of souls. O atleta não mantém músculos. An athlete does not remain with muscle Que guitarra abençoada. Porque ele sonha com o treino. because they dream with Mas é porque training. ele treina todos os dias. No, it is because he trains every day. Eu vou te falar uma coisa. I'm going to tell you A something. partir desse culto, Starting in this a partir service, desta reunião, starting this Deus está gathering, levantando uma outra the pessoa. Lord is gathering Deus up está another levantando um outro person, crente. a new person. Jesus não repreendeu os The discípulos Lord did not rebuke the disciples por amarem pouco, because he loved them less, mas repreendeu a eles but he rebuked them por não permanecerem for not remaining vigilantes. vigilant. Por quê, pastor? Why, Pastor? Porque no reino de Because Deus, in the kingdom, quem para, who stops? vou repetir, I'm going to repeat. quem para Who stops no reino de Deus, no reino, in the kingdom of God? estou sendo bem enfático para você entender.
No reino de Deus, In the kingdom of God, quem para who stops não fica parado, does not remain stopped, mas quem para but who stops está regredindo. is Por coming isso back, Deus está going dizendo: não backwards. pare, So God is saying, porque don't se stop. você parar, Because if you você stop, vai regredir. you're going to go Você não vai backwards. parar. You're not going to Está stop. difícil. It's hard. O negócio está levantando, a luta está terrível. Battles. Por isso, para quem serve a Deus That's why com for fé, who serves the com Lord in convicção, faith, ele with sabe, conviction, they mesmo know, na perseguição, even in eu persecution, vou permanecer I'm going to remain. e eu não vou parar. I'm not going to Eu stop. quero que você fique de pé comigo Please rise with me, e nós vamos orar. and we're going to pray. Eu concluo dizendo: I conclude with saying, Jesus Jesus, vence no Getsemane He overcomes Gethsemane antes de vencer na cruz. before He overcomes the cross. Muita gente pensa que Jesus venceu lá, Many né? people think, yes, God, Quando ele disse Jesus overcome the a cross. última palavra, When He said the last words, tetelestai, que Tetelestai, quer dizer that means está consumado. it is finished. It is finished. It is finished. Mas Jesus não venceu quando ele But disse He did isso. not overcome merely Mas when ele He said venceu quando ele this. estava no He overcome Getsemane, when He was in the garden of sendo Gethsemane, moído, being wounded, moído, broken, chorando, crying, transpirando sangue. sweating blood. E aí ele desce, And He comes down, trazendo o peso da glória dele. bringing the weight of Ai, glory ai, ai, with ai. Him. Jesus desce do Jesus comes Getsemane down from Gethsemane com o peso da unção de Deus. with the weight of the glory Sobre a of vida God dele. over His life. Parece que eu vejo o Espírito It's Santo like I see dizendo: the Holy Spirit, meu filho, Son, tu és o meu filho amado. you are my beloved Tu Son. venceste a cruz. You overcame the Tu cross. venceste a cruz aqui You overcame the agora. cross now. E aí ele desce. And He comes down. E quando ele desce, And when He comes down, cheio da unção, full of anointing, ele olha para a igreja. He looks at the church. Ele olha para mim. He looks at me. Ele olha para você. And He looks at you. Ele olha para Pedro, He looks at Peter. para Tiago e He para looks João at James and e John. diz: And He não says, pudesse could you not orar pray with e me vigiar and watch nem uma hora. for just an hour? Nessa noite, Tonight, Deus está chamando você the Lord is calling you para vir à frente to come forward e dizer: Senhor, and say, Lord, conta comigo. count on me. Eu estava fraco. I was weak. Seja sincero, eu estava cansado. Say I was Mas tired. depois de hoje, But after today, eu vi Jesus I saw the Lord descendo do Getsemane coming down from e veio Gethsemane. encontrar comigo no meio do And He jardim incarnated me in e the disse: garden. acorda, And He said, wake up. desperta, Wake up. fica alerta, Alert yourself. ore Pray e vigie. and watch. Enquanto eles vão cantar, As they worship, só quem entendeu essa only who mensagem, understood this eu vou message, repetir, só quem only entendeu who understood vai sair do lugar will leave their e spot vai vir dizer: and Jesus, come say, Jesus, conta comigo. count on me. Você vai fazer essa oração comigo You're agora. going to pray with me tonight. Põe a sua mão Put your hand na altura do seu coração. at your heart. Eu quero que você seja sincero. I want you to be sincere. Continua mais baixinho. Eu quero que você seja I sincero want you to comigo. be sincere Comigo não, aliás, seja sincero com with Jesus. the Lord. Examine o seu coração aí Examine your own hearts tonight e diga: Senhor, and say, Lord, eu sou tão falho, I am so wretched. eu sou tão pequeno, I am so small. eu estou tão cansado, I am so tired. eu estou tão desanimado, I am so unmotivated. mas eu sei que eu preciso do But I Senhor. know I need you, Lord. Senhor, Lord, diga, gente: Senhor, o Senhor conhece o meu coração, you know my heart. sonda o meu coração, Move my heart por dentro e por fora, inside out. e vê, Senhor, And see, oh God, se há em mim that there is in me algo que te agrada. anything that pleases you. Diga de novo, diga: e veja, Senhor, Search in me, oh God, se há algo em mim que that te there's agrada. anything in me Senhor, se o Senhor não that does not encontrar please you. If you do not see nada
em mim que te agrada. Anything in me that pleases you. Por favor, Jesus. Please, oh God. Por favor, Jesus. Please, oh God. Coloca um coração novo nessa Replace a new noite. heart in me tonight. Coloca um coração que te agrada. Replace this heart Coloca em with mim a um heart that coração que te pleases you, that satisfaz. satisfies you. Coloca em mim um coração puro, A Senhor. heart that is pure, oh Senhor, eu God. não quero que o Senhor cure esse would not coração like for you to machucado, heal this broken mas eu quero heart. que o Senhor tire, But arranque esse coração remove this velho, broken heart, this old heart of ferido, mine that is hurt ferido pelos problemas, by the ferido problems, pelas perseguições, hurt by the ferido persecution, pelas lutas, hurt by the battles, ferido pelas hurt traições. by the Esse betrayals. coração não presta mais, This Jesus. heart does not want Mas the só thing, o Senhor but only you, oh é God, que pode tirar, can replace it, trocar esse coração. change this heart. E essa oração que eu estou fazendo And this prayer, é a Lord, oração de Davi. is the prayer of David. Põe em mim, Place in me, oh God, cria em mim, create in me, cria em mim. Você está orando comigo ainda? pray with me, Cria em mim create in me, oh God, coração reto a new, e a right, sincero standing que heart te agrada. that Eu is estou indo para sincere. casa I'm going home com a minha consciência tranquila. with my conscience at ease. Estou indo para casa I'm going home crendo que o que o Senhor fez aqui, believing that what you have done here, só na eternidade eu vou poder entender. only in eternity I will understand. Só na eternidade o que aconteceu aqui hoje Only in eternity what occurred here eu vou poder ver will be understood and seen. com os meus olhos de verdade. My own eyes. Muito obrigado, Senhor, Thank you, Lord. porque a tua palavra não brinca, Because your word does not play, tua palavra não mente, does not lie. tua palavra é poderosa. It is powerful. Falou muito comigo aqui nessa Spoke noite. profoundly with me tonight. Senhor, eu quero Lord, ouvir a voz de Jesus e dizer: want to aquele que ouve as minhas palavras hear the words of Jesus e that as says, põe em prática, those who listen to my commands and put them in practice, assemelhá-lo-ei ao homem prudente I will consider them a prudent man que edificou a sua casa sobre a who rocha. edified his house over the rock. A minha vida, My life, a minha casa, my house, a minha fé my faith está firmada no is Senhor. firm in you, Lord. Muito obrigado, Jesus. Thank you.